porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olá, queridos, a paz. Queridos, nós hoje temos algo muito especial para compartilhar com vocês. E o que nós vamos compartilhar tem a ver com aquilo que, na verdade, nos motiva a viver, nos motiva a caminhar num senso de profundidade, mas também de destino, que é a esperança. Esperança é uma palavra muito linda, porque ela traz renovo de forças, ela traz renovo de perspectivas. Então, quando eu tenho esperança de que eu vou viver algo melhor, quando eu tenho esperança de construir uma família, de constituir um futuro diferente, de ter segurança lá na frente, quando eu tenho esperança de alcançar os meus projetos e os meus sonhos. Isto motiva a vida. Isso traz um tempo novo, uma qualidade de vida maior. Porque a esperança, ela vai te levar a tomar decisões, mas que te mostrem um caminho lá no meio da dificuldade. Quando você tem esperança, o deserto não é um lugar inóspito, ele é só uma passagem. Quando você tem esperança, as dificuldades e as muitas águas não podem apagar o amor que Deus tem por você e nem o amor que você tem pelas pessoas, porque você tem esperança. A esperança constrói caminhos aonde não existem. Por esperança, Jesus andou sobre as águas. Águas, se você for considerar a consistência de um elemento químico chamado água, você vai ver que seria impossível, além de improvável, que uma pessoa pudesse caminhar sobre as águas. Mas, por conta da esperança de desenvolver fé nos discípulos que estavam lá no barco, de desenvolver uma experiência nova na vida desses discípulos, de ensiná-los que há possibilidades de superação em todos os aspectos, Jesus vai então sobre as águas do Mar da Galileia, num momento difícil, num momento escuro, no momento da noite, pela madrugada, onde as águas estavam tumultuadas. E a esperança gerou uma expectativa nova, porque as pessoas olharam para Jesus, se assustaram no primeiro momento, mas logo em seguida a esperança do novo acendeu no coração, principalmente no coração de Pedro. As esperanças que temos na nossa vida nos fazem acender, isto é, criam dentro de nós um fogo que leva para um crescimento. Fogo no aspecto de motivação. Nós precisamos e desejamos e queremos, porque a esperança de que aquilo nos traga um tempo melhor está acesa dentro de nós. Assim como quando Moisés viu o fogo ardendo naquela sarça, ele acendeu dentro de si uma esperança de transformação nas questões do povo de Israel. Agora, existem situações que nós precisamos levar em consideração. A esperança, ela ativa em nós muitas coisas. E ela ativa a fé, ela ativa também a segurança de que quem tem esperança nunca será abalado, mas a esperança na coisa certa. A esperança, ela guardará os teus pés de serem presos. A esperança do justo é alegria. Lembra disso. Você é justificado pela fé em Jesus Cristo. E isso te traz alegria, te renova as forças, te faz caminhar em segurança. A esperança, ela é algo tão
forte que quando ela demora para se concretizar, ela acaba trazendo morte ou insignificância. Esperança precisa regar a sua vida, mas é importante que você saiba dosar esperança, porque tanto o excesso de esperança em algo que não tem a ver com a realidade, como o excesso de desesperança pode causar destruição. Nós precisamos ser cativos da esperança, certo? Mas a esperança que está voltada para Deus. Porque quando nós somos cativos de uma esperança que está fora do padrão de Deus, aquela esperança pode não ter um resultado adequado na nossa vida. As expectativas, todos os desejos da nossa alma, tudo que a nossa alma desejaria de mais intenso, pode perder o seu rumo se a nossa esperança estiver no lugar errado. Ou criamos uma expectativa tão intensa sobre um determinado assunto, como, por exemplo, a expectativa de um casamento, de um relacionamento. Muitas vezes nós recebemos muitas informações que não são realmente as informações adequadas a respeito do assunto. Por exemplo, você pensa na palavra relacionamento ou na palavra casamento. O que isso tem de positivo em você? E qual é a expectativa que isso te causa? Se a palavra casamento te dá uma expectativa de fuga, isto é, eu preciso me casar para ser feliz, eu preciso me casar para ter um espaço que é meu, para ter a minha família, mas para fazer as coisas do meu jeito. Se a tua expectativa e a tua esperança no casamento é trabalhar os seus conflitos e se liberar de situações difíceis, você está entrando num caminho que pode ser de grande problema. Porque a palavra esperança, ela reflete um desejo do coração, é uma expectativa. Mas se essa expectativa ela não estiver com a motivação correta, ela pode te causar um dano. Por exemplo, uma pessoa que tem um desejo no coração muito intenso de reconhecimento e a expectativa dela é de que as pessoas olhem para as atitudes que ela está tomando e venham a aplaudi-la. Mas se ela tomar atitudes erradas, este aplauso se transformará numa vaia e isto pode causar um dano terrível. Por isso é importante nós filtrarmos a esperança, certo? Que nós precisamos desenvolver e as motivações, esperança mais motivações corretas dão um resultado adequado para aquilo que é o processo que Deus tem para a sua vida e que você mesmo está construindo. Mas a esperança junto com a motivação desalinhada, ou uma motivação egoísta, ou uma motivação de vingança, a esperança junto com uma motivação de destruição, ou a expectativa de conseguir mostrar para alguém que você é realmente importante, ela não vai ter o seu resultado na fé. Ela tem a esperança, isto é, ela é uma esperança, mas a fé está deixada de lado. A fé em Deus, o amor. Uma esperança precisa estar regada de amor. Se você quer um relacionamento pessoal, um relacionamento seja de amizade ou seja um relacionamento para casamento, mas as tuas expectativas estão distorcidas, estão erradas, você está sendo levado para um problema maior ainda do que o que você já tem hoje. Porque hoje pode ser que você não esteja tão enxergando que você é tão amado. Talvez
essas pessoas que estão à sua volta, elas estejam te amando, mas do jeito delas, do jeito que elas aprenderam a se relacionar com as outras pessoas. Talvez elas também tenham sido vítimas de uma esperança frustrada, de um cativeiro de esperança. Por que cativeiro? Porque o cativeiro é um lugar onde a pessoa fica aprisionada e não consegue sair de lá, certo? Devido às várias atitudes que ela tomou ou que tomaram em relação à vida dela, mas que colocaram ela numa posição completamente fora daquilo que era o processo que ela estava esperando. Geralmente, quando pensamos em relacionamento a dois, nós estamos falando sobre casamento de uma forma mais intensa. Quando nós pensamos em relacionamento a dois, nós criamos uma expectativa de que o parceiro, aquele que será o cônjuge, o que vai se casar, com quem eu vou me casar, vai ser aquilo que as minhas expectativas desenharam a respeito dele. As minhas expectativas podem ter desenhado no meu cônjuge algo que na realidade ele não possui. Por quê? Porque eu criei algo dentro de mim, uma expectativa, uma esperança, e fixei esta esperança como se fosse uma fotografia na alma desta outra pessoa. E esta outra pessoa, que é provavelmente ou aquele que é o seu cônjuge, ou até mesmo num relacionamento de amizade, você pode estar exigindo desta pessoa algo que ela não tem, ela não possui. Por quê? Porque ela foi formatada de uma forma diferente e as esperanças e expectativas delas podem ser outra. Por isso, é muito importante nós enxergarmos o amor. O amor, ele vai ultrapassar as expectativas, ele vai ultrapassar as esperanças, as falsas esperanças, a esperança distorcida. Ele vai levar a cada um de nós a vencer a si mesmo nas experiências e esperanças frustradas e fazer com que nós possamos amar a outra pessoa do jeito que ela é, como Deus a fez. E sim, ajustar as expectativas, as esperanças, tanto desta pessoa quanto as nossas. Isso também é válido na questão profissional. Às vezes entramos dentro de situações na área profissional desejando uma função que nos dê destaque e talvez não seja esse o processo. E na questão ministerial? Qual é a tua esperança? Qual é a tua expectativa? O que você desenhou para a sua vida? Ou você realmente foi consultar a Deus a respeito do seu chamado ministerial? Qual é o teu desejo? Qual é a expectativa que está dentro de você? Pode ser que o seu desejo e a sua esperança tenham colocado você num cativeiro de desesperança. Por quê? Porque você cansou. Ministerialmente falando, você se esforçou e não deu certo, ou então as pessoas começaram a tomar algumas atitudes fora do padrão e você se decepcionou profundamente com elas. Você pensou, vamos pela direita, que é o caminho, mas as pessoas, elas foram com você e o resultado foi ruim, tanto para você quanto para elas, porque talvez a sua expectativa estivesse desenvolvida de uma maneira errada. Talvez você não foi o suficientemente prudente para buscar de Deus as esperanças dele. A esperança de Deus a respeito do reino. O que Deus espera dentro do reino é o que você precisa buscar. Afinal, o reino é de Deus, certo? Nós somos de Deus e tudo que é de Deus, quem tem que reger é o Senhor. Cativeiros de desesperança são situações extremamente difíceis de vencer. Por quê?
Porque o cativeiro já é um lugar difícil de se viver. E ainda na situação de desesperança, se perde completamente a perspectiva de uma renovação de possibilidades. A desesperança causa dor, a desesperança causa medo, a desesperança causa incerteza, a desesperança rouba a fé, a desesperança rouba tudo aquilo que você investiu durante toda a sua vida. Por quê? Porque se você permanece, como diz 1 Coríntios 13, e essas três coisas permanecem, a fé, o amor e a esperança, e você não tem mais esperança porque caiu na desesperança, a desesperança provocou a incredulidade, que é a falta de fé, e a falta de fé rompe com o amor. Você não crê nas pessoas mais. Você não crê em Deus com tanta intensidade. Você não crê simplesmente. E este não crer faz com que o amor se perca, simplesmente perde a possibilidade de existir. Eu não quero investir em algo que eu não acredito, entende? Eu não consigo investir amor naquilo que me dá dor. Eu não consigo tudo crer, tudo esperar e tudo suportar de um relacionamento em que eu estou frustrado. O cativeiro da desesperança é muito sério, é muito sério. E é necessário sair desse cativeiro, porque você não pode viver a sua vida toda dentro de uma prisão de desesperança. O cativeiro da desesperança leva para a morte. O cativeiro da esperança tira algumas possibilidades. Na verdade, todos nós precisamos sair de cativeiros. O cativeiro da esperança nasce quando essa esperança está numa motivação errada e vai nos levar a dores. Por quê? Porque poderemos cair em descrédito, certo? Tenho uma esperança de tal coisa acontecer e falo para todo mundo a minha esperança. Quando eu invisto naquilo, aquilo não acontece. Então, todas as pessoas passam a olhar com um olhar diferente e aí você fica envergonhado. Então, primeiro, livre-se do cativeiro da esperança. Como? Você vai se livrar, primeiro, perdoando a si mesmo pelas escolhas erradas que você fez, perdoando a si mesmo pela motivação errada, perdoando pessoas que causaram essa motivação errada. De repente, pessoas que te rejeitaram durante a vida podem ter colocado em você uma motivação completamente errada para fazer aquilo que você deseja, mas simplesmente para escapar de uma condição. Perdoe essas pessoas que não te deram as condições adequadas para que você se sentisse amado. Perdoe e saia do cativeiro da esperança frustrada. Agora, como você sai do cativeiro da desesperança? Perdoando as pessoas que, de alguma maneira, interferiram na sua esperança e te deram resultados negativos. Pode ser que você, no seu chamado ministerial, tivesse criado uma expectativa com os seus discípulos, assim como Jesus desenvolveu uma expectativa com os discípulos dele. Entende? Até Pedro, que era um dos discípulos mais chegados, causou dano na morte de Cristo. Negou a Cristo, que andava com ele durante todo esse período. Andou com Jesus 3 anos e meio. Era amigão do peito. Mas naquele momento, falhou. No momento mais difícil da vida de Jesus, Pedro vira as costas e diz: eu não o conheço. Quantas pessoas
que você investiu na sua vida por esperança e que acabou se frustrando porque na hora que você precisava delas ou que você estava investindo nelas, ela disse: eu não te conheço. Você nunca me valorizou. Esse é um cativeiro que você precisa sair. Porque se até Jesus passou por esse processo e venceu, porque depois ele mesmo foi até Pedro e buscou-o de volta, houve um arrependimento de Pedro e houve uma mudança, você também precisa trabalhar neste mesmo processo. Perdoe essas pessoas que falharam com você, tanto neste momento quanto no momento anterior. Vários momentos podem ter acontecido em que houve falhas, ou até mesmo expectativas frustradas a teu próprio respeito. Vença isso, perdoe-se e se libere para voltar para a fortaleza de Deus, voltar para o amor de Deus, voltar para a liberdade, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. E quantas vezes nós andando em liberdade, nós conseguimos nos aprisionar. Por quê? Porque nossos pés tropeçaram em alguma pedra, porque talvez no vai da valsa acabamos nos inclinando demais e saindo do propósito. Então, hoje é momento de você trabalhar e sair dos cativeiros da desesperança e do cativeiro da esperança de motivação errada. Ore comigo. Diga: Senhor, eu quero perdoar as pessoas que me levaram a tomar as decisões erradas, as motivações erradas do meu coração. Eu quero te confessar agora. Comece a confessar as motivações que você reconhece que foram erradas. Comece a confessar ao Senhor. Peça perdão. Peça ao Senhor que te mostre, Senhor, aonde estão as motivações erradas que me levaram para o cativeiro. E perdoe. E saia dessas esperanças erradas. Mostre para o Senhor que você o ama de verdade e se libere e libere a vida das pessoas. Declare: Jesus, eu perdoo as pessoas que me feriram, tanto antes quanto depois do meu momento de dor. Eu estou perdoando e agora eu quero sair do momento de dor. Também, Senhor, aquelas pessoas que de alguma maneira interferiram negativamente na minha vida e no meu chamado, eu perdoo. Em nome de Jesus, estou saindo do cativeiro. Fale qual foi a circunstância e declare: eu saio desse cativeiro. Eu entro no novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, e volto a ter vida em abundância. Eu retiro de sobre mim todo o peso, toda a carga. Eu retiro de sobre mim dardos e espinhos. Retiro de sobre mim todas as setas e todos os instrumentos de corte que foram lançados contra a minha vida. Declare, vai puxando sim, declarando: eu saio, eu retiro, eu vou viver um novo tempo, eu estou profetizando que tudo que veio contra mim, eu retiro de sobre mim agora e eu vou viver um novo tempo que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero entrar na esperança de Deus, porque aquele que tem a esperança no lugar certo jamais será frustrado. Recebe essa palavra, entende. Permanece 3 coisas: a fé, o amor e a esperança. Permaneça nestas 3 palavras: fé, amor e esperança. Deus te abençoe.